Olá! Antes de iniciar o nosso primeiro episódio do podcast, gostaria primeiro de apresentar a Incop para todos. A Incop, que é a sigla para Incubadora de Empreendimentos Sociais e Solidários da Universidade Federal de Ouro Preto, que está situada aqui no campus de João Monlevade, trabalha com vários projetos de extensão solidária. E esse podcast, inclusive, é um dos projetos de extensão da Incop. E eu, junto com os meus colegas Pedro e Martonielli, estaremos à frente desse projeto, sempre abordando temas sobre economia solidária e trazendo convidados que têm contato direto com o assunto. Passando aqui só para lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais. Prazer a todos presentes aqui, meu nome é Martonielli Salles da Silva, faço sistemas de informação aqui na UFOP, sou de Belo Horizonte. Eu sou Pedro Henrique, também de sistemas, terceiro semestre, sou daqui de Monlevade mesmo. Meu nome é Bianca, eu também faço sistemas de informação aqui na UFOP e também sou daqui de Monlevade mesmo. Bom, aqui nós estamos gravando nosso podcast, estamos com os convidados Wagner e Viviane. Poderia se apresentar, por favor, Wagner, no início? Bom dia, Martonielli, obrigado pelo convite. Eu sou professor aqui da UFOP há 12 anos, sou professor da engenharia de produção, sou engenheiro de produção também de formação e tenho 12 anos que estou aqui na universidade. Você, Viviane? Bom dia, obrigado pelo convite, meu nome é Viviane, eu sou professora aqui na UFOP, substituta, e também me formei aqui no ICE em João Monlevade. Das apresentações, conta um pouco da história de vocês, começando pelo Wagner. Você quer saber mais ou menos de a partir de quando? Porque eu sou velho, né? A vida de professor. Sua. A vida de professor no ensino superior começou em 2007. Em 2007 eu comecei a dar aula numa faculdade privada. Trabalhei nessa faculdade 3 anos. Depois eu passei no concurso na Federal de Goiás. Eu fiquei em Goiás 6 meses. E desde meio de 2010 eu passei no concurso aqui na UFOP em João Monlevade. Estou aqui, já desde julho de 2010. Sempre trabalhando na engenharia de produção e uma outra matéria nos sistemas de informação também. E aqui eu exercitei. Professor, de onde que vem esse negócio de dar aula? Da onde que vem da aula? Sempre quis? Ou aconteceu Tipo assim, assim, vou fazer engenharia e vou virar professor. Eu gostei disso aqui. Então, na verdade, é difícil saber exatamente onde que começou isso, ou quando começou, na verdade. Eu fiz engenharia, não é um curso de aula, mas na faculdade eu ganhava uma grana dando aula particular de matemática. Talvez tenha começado por aí. Quando na faculdade eu não visualizava que eu ia ser professor. Quando eu me formei eu tentei trabalhar como engenheiro, trabalhei como engenheiro 2 anos. Depois eu enxerguei que aquilo não era pra mim, assim. Eu tive uma experiência ainda na faculdade como professor de sala de aula mesmo, num cursinho comunitário, que dava aula de matemática e química. Mas assim, não era minha vontade, era só uma questão para ganhar uma grana. E eu trabalhei 2 anos como engenheiro, achei que não era aquilo que eu queria. E aí eu voltei para a universidade para fazer mestrado e entendi que eu poderia seguir a carreira docência no ensino superior a partir daí. Assim, os meus amigos me falam que eles sempre me viam dando aula, mas eu não me via, tanto é que eu fui trabalhar como engenheiro. Então foi por aí. Aí segui a carreira. Fui dar aula em faculdade particular, que era a primeira experiência que eu tive. Fui substituto da UFMG, né, que é onde eu estudei. Depois eu consegui, desde final de 2009, início de 2010, trabalhar na Federal de Goiás e depois aqui na UFOP. Foi uma construção gradativa, né? Não foi assim, virada brusca, não. Foi assim, não, quero isso. Às vezes você fazia por necessidade e você não via, né, meio que uma vocação naquilo. Tipo isso, assim. Começou assim, eu dava aula na faculdade, eu dava aula em escola particular, para ganhar uma graninha. E aí eu tive a oportunidade de participar de um projeto da PUC Minas, para dar aula num cursinho comunitário de matemática e química. Eu trabalhei nesse cursinho 1 ano e meio. Isso já fazendo sexto, sétimo, oitavo período, já não me lembro mais. E depois eu fui trabalhar como engenheiro e vi que eu sairia melhor sendo professor. E aí eu voltei para a universidade para fazer mestrado. E você, Viviane? Conta um pouquinho da sua história aí, em relação a lecionar. Bom, desde que eu me entendo por gente, assim, mais ou menos na 5ª série, eu dava aula particular. Então eu sempre dei aula particular, mas era tipo, ajudar o meu colega de sala a fazer dever. E aí eu já ajudei várias pessoas e cobrava
valores irrisórios, mas eu já fazia isso. E aí depois eu formei, na verdade antes de formar eu tive uma experiência de dar aula aqui no cursinho da UFOP. Eu era substituta do meu amigo, que quando ele viajava para as férias ele me contratava para ir lá, né, e dar aula para ele, então eu já tinha tido essa experiência. E aí eu formei aqui na UFOP e eu passei no mestrado lá na UFMG. E aí eu acho que eu pensei, né, nessa carreira acadêmica depois de ter participado do programa INCOP, que, né, da incubadora aqui da UFOP, e aí eu já começava a vislumbrar isso, mas aconteceu que eu passei no mestrado e eu não tinha bolsa, e aí eu precisava de um emprego, e aí uma colega amiga minha, que estava no mestrado, ela conseguiu a bolsa, ela era substituta aqui, e aí ela deixou a vaga aqui como substituta, e aí abriu um concurso, e aí eu tentei a vaga, e aí eu consegui, e aí eu virei professora substituta. E aí eu trabalhei mais ou menos um semestre e meio, e aí depois eu consegui a bolsa no mestrado, e eu resolvi dedicar para terminar esse mestrado. E aí depois eu terminei o mestrado, aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa, e aí abri um concurso aqui, e aí estou eu aqui de novo, sendo professora. Mas é engraçado porque quando eu comecei a dar aula, eu realmente senti que era isso que me fazia, assim, bem e feliz. Então eu já tenho, assim, uma clareza que eu gostaria de viver dando aula. Não sei o que os alunos acham, mas eu acho... Você já... Eu já senti aquele clique, assim, no meio da aula, assim, nossa, que legal, é isso que eu quero fazer. Porque, assim, eu gosto muito de ensinar. E eu escutei uma frase que é assim: quem sabe fazer faz, quem não sabe fazer ensina, quem não sabe ensinar, ensina a ensinar. Então eu consigo abranger muitas áreas, mas na prática eu não sou aquele cara muito bom. Então eu sempre estou ensinando alguém alguma coisa. Ah, me ajuda com isso, eu vou lá e ensino. Ah, me ajuda com isso, eu vou lá e ensino. Às vezes eu consigo explicar muito bem, sem conseguir fazer na prática. Mas eu acho que as coisas que eu dou aula, eu consigo fazer na prática. Eu já fiz algumas delas, tenho muita experiência na prática. Querendo ou não, se eu praticar bastante, eu sei que eu vou conseguir chegar num nível bom. Mas eu sei que eu me saio melhor, às vezes, coordenando o grupo ali, e às vezes ensinando, dando dica, um conselho, alguma coisa, do que eu realmente... Ou eu só me sinto melhor fazendo também, não sei. Mas é engraçado porque, assim... Eu tenho esse clique, eu gosto de dar aula, mas quando eu trabalhei também, eu gostava de trabalhar, não era uma coisa assim, nossa, é muito legal. Então, assim, num cenário, eu não sei se, tipo assim, eu seria professora e trabalharia com outra coisa, porque eu gosto muito de trabalhar. Eu até acho engraçado que eu adoro usar uma botina. Me realizo também usando uma botina, eu acho o máximo usar uma botina. E é uma experiência muito legal trabalhar com outras coisas e outras pessoas. Entendi. E, assim, quando que foi que o caminho de vocês cruzou com a INCOP? Começando por você, Wagner. Bom, acho que não cruzou porque eu fiz parte da fundação, né? Acho que a verdade é a seguinte, eu já tinha tido uma experiência com a economia solidária, ainda pós-mestrado, ainda na UFMG. E aqui na UFOP tinha outras duas professoras, a professora Fernanda Araújo e a professora Sandra Rufino, que tinham tido muito mais experiência que eu com a economia solidária, nas suas respectivas instituições de origem. A Fernanda é carioca, estudou na Estadual do Rio, e a Sandra é paulista, estudou na USP, e as duas estavam aqui na UFOP, e elas estavam com uma intenção de construir um evento que chama Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social, que discute a engenharia no campo da economia solidária, as relações da engenharia com a economia solidária, e elas convidaram, era uma coisa que me interessava, e eu uni com elas, né, pra gente fazer esse evento. Do evento saiu a ideia da gente criar uma incubadora de cooperativas populares aqui na UFOP, nós três. Então nós três enviamos, na época existia um edital do Ministério da Educação chamado Edital ProEx, um edital que não existe desde 2015, que financiava o projeto de extensão. Então nós três fizemos um projeto para fundar a INCOP, com uma ideia multicamp, que era para acontecer em Ouro Preto, em Mariana e João Monlevade. A Sandra trabalhava em Ouro Preto, a Fernanda aqui em Monlevade. Então nós mandamos esse projeto, o projeto foi aprovado, então a gente tinha um dinheiro para conseguir fazer os projetos iniciais, comprar alguns equipamentos. Os primeiros equipamentos da INCOP foram comprados com esse dinheiro desse edital, que foi de 2012. É um edital que nós enviamos o projeto em 2011 para executar em 2012. Então, na verdade, uma questão de cruzou, né? Eu participei do processo desde o início, a partir das discussões com as duas professoras, a Sandra e a Fernanda. Então, desde o início a gente participa desse processo,
Depois a gente agregou o professor Jean, que entrou na UFOP no final de 2012, teve uma carreira toda na economia solidária na sua origem e dentro aqui da Encop, depois saiu da UFOP, né? Acho que eu sou o único que estou desde o início e continuo aqui na UFOP. Então, basicamente é essa a história. Eu tinha uma experiência com economia solidária. Quando você chega na carreira acadêmica, numa universidade pública, você tem que tomar... Você fica em dúvida, assim, o que você vai fazer? Porque um professor de universidade pública, ele tem que dar aula, isso está claro, mas ele também tem que fazer projeto de extensão e de pesquisa, e você fica tentando se encontrar, né? A verdade é essa. A não ser que você já venha muito organizado, não era o meu caso. Eu não vim, assim, com uma estrutura de pesquisa muito consolidada na minha época de mestrado. Então, trabalhar com economia solidária foi legal, desde então, e eu vislumbrei como uma oportunidade, assim, de carreira mesmo, porque eu saberia que era um projeto que ia durar até eu acabar minha carreira. Já tem 12 anos, né? Então vai durar mais 13, 14 aí que é o que eu preciso trabalhar. Mais 15, né? Mais 15 até aposentar. Foi legitimamente o pai da Encop. Nós três, né? Não dá pra distinguir, assim, entre nós três, né? Um dos pais. Os pais fundadores. A Sandra Rufino, que hoje não tá em São Paulo, tá na Federal do Rio Grande do Norte, mas a gente continua trabalhando em conjunto, estamos com um projeto de pesquisa junto. A Fernanda Araújo, que hoje está na UFRJ, e eu, e um ano depois o Jean, né? Que também, embora não seja do início, no início é praticamente no início, que é importante também, é uma pessoa importante aqui no trabalho, né? E você, Viviane? Então, no primeiro período, teve uma palestra do pessoal da Encop apresentando, né, para os calouros, toda a dinâmica, que era o projeto de extensão, e divulgando para um processo seletivo. Então, as aulas começaram em maio de 2013, e eu fui participar desse processo seletivo em julho do mesmo ano. E aí, assim, eu já fiquei apaixonada com a apresentação. E aí eu passei no processo seletivo. E aí eu passei praticamente toda a minha graduação dentro da Encop, desenvolvendo as atividades. E aí coordenando os projetos, né? E foi muito legal. E fez o mestrado na economia. E fiz o mestrado na economia solidária, é verdade. Na a partir dessa ideia da Encop, da vivência da Encop, né? Eu desenvolvi um projeto com catadores. E aí também tá ligado nessa ideia da economia solidária, e aí eu fui fazer meu estudo lá na Asmari, que é uma associação de catadores, a mais antiga de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, que tem mais de 30 anos, né, que tá aí funcionando, trabalhando com a reciclagem. Então a Encop mudou minha vida, né, me fez até fazer um mestrado nessa área. Tem algum projeto que desde o começo da UFOP você fala, esse projeto aqui foi especial, digamos assim. Não em questão de ter sido melhor do que outros, mas que foi um pouco mais emblemático. Que te fez pensar, pô, tô no caminho certo aqui. Eu acho que é difícil falar isso, né? É muito projeto, é muito tempo, já são 12 anos aqui. Mas assim, teve alguns projetos que podem falar que me chamaram, que me tocaram mais, assim, pessoalmente, porque eu gastei mais tempo. Acho que o da Unilabor, que é uma cooperativa de costura, que lá no Centro Industrial a gente ficou muito tempo, e eu trabalhei muito tempo dentro da Unilabor, com as costureiras, uma dinâmica diferente. Eu era um homem mais novo, trabalhando com tanto de mulher mais velha, foi muito interessante. Acho que da Unilabor talvez tenha um projeto que posso colocar nessa linha aí. E eu acho que a própria organização do evento, até antes da Encop, também como projeto... foi um evento interessante, grande, que a gente trouxe aqui em João Molevade. E também um outro evento que a gente organizou em 2014, que aí é um evento de maior representatividade, porque a gente organizou em 2014 o Encontro Nacional de Incubadoras, era o Encontro Nacional de Incubadoras em João Molevade. Então a gente trouxe colegas de incubadoras nos moldes da Encop de todo o Brasil, né? Então foi um evento muito satisfatório, vendo as pessoas chegarem do Brasil todo para vir para a pequena cidade de Minas, chegando em Belo Horizonte, ligando, estamos aqui, como é que faz? Vai para a rodoviária, pega ônibus. Então foi bem legal. Foi no final de 2014, se eu não estou enganado. Um momento que era diferente no nosso país, e acho que esses três chamam mais atenção, assim, como projeto, acho. Mas recentemente, infelizmente, a gente teve algumas dificuldades, né? E para a senhorita? Eu participei muito da ASSUME, né, que é a Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental daqui de João Molevade. Então, assim, pra mim foi muito diferente, porque a gente vem pra engenharia achando que são os números, os cálculos, e aí, de repente, me deparei com essa oportunidade de trabalhar com as pessoas que fazem o uso desse serviço de saúde mental. Então, foi uma descoberta, conhecer o CAPS,
que é o Centro de Atenção Psicossocial daqui da cidade, que chama Sésamo, conhecer essa dinâmica, como é que a gente ia fazer alguma coisa se a gente não conhecia, então tivemos que estudar. Assim, foi um ponto, assim, também de mudança, assim. Foi muito legal. A gente até ganhava um nome de engenheiro psicólogo, né? Porque às vezes a gente ia lá e ficava escutando e era um trabalho de escuta. Eu acho que isso em COP, ela soma muito, né? Ela te ensina a escutar, a ouvir, a pensar numa estratégia de dentro para fora e não chegar lá de cima para baixo tentando colocar as ferramentas que a gente aprende aqui durante o curso. Então, assim, para mim foi um grande divisor. Trabalhei em outros momentos, em algumas outras coisas, em campanhas de alguns empreendimentos. E aí, nessa época, né, que o Wagner relata, os grupos eram mais engajados, a gente tinha um intercâmbio maior de alunos entre algumas atividades, então... mas isso, a Assume me marcou muito mesmo. Sair um pouco da zona de conforto, né? Super. É um desses projetos, eles meio que fazem a gente sair só dos números, igual você falou, né? Porque, tipo, como é um campus mais voltado para exatas, a gente fica muito aquém só dos números. E quando a gente vai associar esses projetos, a gente vê que tem que ter um pouco mais de proximidade, sair dessa questão só dos números, para poder enxergar o problema em si. Quando o Lucas me falou que estava fazendo uma horta, eu falei, como assim? Você está fazendo uma horta no grupo... Niceia, de engenharia de produção. Aí que eu fui entender realmente o que era, do que se tratava. Eu falei, realmente, é usar o conhecimento que a gente adquire, às vezes mais tecnológico, às vezes mais processual, para ajudar a comunidade, né? É uma engrenagem que roda mais, né? Um óleo a mais na engrenagem. Assim, a ideia da extensão claro que os alunos, quando eles chegam aqui, eles estão sempre sedentos por coisas que eles acham que eles vão aplicar na vida deles profissionais, e isso é compreensível. Mas a extensão não é essa a intenção, não, pelo menos a maioria da extensão. A extensão, ela tem uma intenção de contribuir com a formação pessoal dos estudantes, né? Desenvolvimento, se você quiser usar um nome mais bonito, você pode falar de desenvolvimento de competências sociais, né? Soft skills, se quiser um nome bem técnico, mas é isso, a extensão ela tem e a extensão da Incop, que é uma extensão bem característica, diferente de outras extensões, não que não existam outras muito boas, claro que existe, mas ela é uma extensão muito de formação político-cidadã, né? Porque ela tem um debate político, tem um debate social muito forte, por isso a gente tem os processos de formação e a gente se preocupa muito com esse debate, para além até das assessorias, porque as assessorias são muito limitadas, né? Pelo tempo, pela capacidade, pelas características dos grupos, mas muito de formar as pessoas, assim, a gente tem essa vontade, né? Essa intenção que as pessoas elas tenham um espaço dentro da universidade para refletir sobre assuntos que eventualmente não se refletem em outros espaços, né? Como as salas de aulas tradicionais. Eu acho que essa evolução pessoal que você falou é algo muito... que não é todo, por exemplo, não é todo programador, não é todo engenheiro que se preocupa com isso, que dá essa atenção para essa evolução pessoal numa questão mais social. E a gente tenta desenvolver competências, né? A gente pede para vocês escreverem, a gente pede para vocês produzirem um podcast, igual vocês estão tentando esse exercício aqui. A gente está tentando fazer outras competências, outros trabalhos, né? Colocar a mão na terra lá, na horta, né? Ir na prefeitura, conversar com o prefeito, né? Com toda a parte burocrática também faz a gente compreender sobre como que funcionam esses processos. Até os editais também, né, Wagner? Uhum. Escrever os projetos, acompanhar, prestar conta, é um grande aprendizado. Realmente. E durante todos esses anos, motivação. Como vocês conseguem manter a motivação? Quer falar primeiro, Viviane, dessa vez? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que assim, tem um brilho nos olhos quando a gente chega e vê as pessoas defendendo o sonho delas. Acho que isso sempre me tocou. Por mais que o barco tivesse quase afundando, porque nas associações existem muitas dificuldades, falta pessoas, falta recurso, elas têm uma motivação muito grande. Eu acho que isso é um grande condicionante que faz com que a gente esteja ali com elas também, porque é o sonho da vida delas. Muitas associações
são projetos e realizações da vida. Então eu acho que isso nos motiva, né? Ver o pessoal ali há anos tentando, nunca desistindo, e aí você vê que você pode estar ali, e às vezes é só escutar, mas já é uma escuta que é muito significativa, e eu acho que isso transforma, né? Você saber que beleza, eu estou fazendo a diferença pelo menos aqui, né? Nesse empreendimento, nesse lugar. Isso não tem preço. Realmente saber que você está transformando vida. Não, e mesmo que seja um pouquinho, influenciando assim um pouquinho de nada na vida de alguém já é muita coisa. Né? E a extensão, ela te dá essa oportunidade de conhecer várias pessoas e de fazer várias ajudas em vários momentos. E o mais legal é você crescer dentro do processo, porque não é só a gente que transforma eles, né? Eles nos transformam. E isso, assim, é surreal. A Viviane que sai depois da Encop é uma Viviane completamente diferente do que a Viviane que entrou. E eu arrisco dizer que eu aprendi mais do que, de fato, eu consegui ajudar ou compreender. Mas é um crescimento, assim, que me motiva a continuar. Eu lembro da Viviane, uma criança da roça, lá em Montes Claros. Ai, meu Deus. Ela era uma aluna, né? Devia ter 1 ano de Encop, 6 meses, sei lá quanto tempo. 2014. Mal tinha saído aí da vida de Monlevade. Eu já tinha pouca oportunidade de sair de Monlevade, né? Eu vou chorar. E aí ela, lá em Montes Claros, como é que a gente pode dizer? Embasbacada com a realidade lá de Montes Claros, cidade grande, shopping, comida japonesa, umas coisas assim. Mas assim, sabe que eu acho que... Eu vou ser um pouco mais egoísta para te falar sobre motivação. Eu tenho a impressão que me motiva mais... Isso tudo que a Viviane falou é verdade, eu também não vou ficar chovendo molhado, mas o que motiva mais é porque eu acho que a sala de aula é muito limitada para mim como professor. Assim... As matérias que eu trabalho na sala de aula já são disciplinas que elas têm um cunho de discussão. Mas eu acho que a formação educacional é um processo de reflexão contínua. E eu acho que para mim a sala de aula é muito limitada. Eu não consigo... Porque tem uns limites. Tem o limite do conteúdo programático, tem o limite que eu tenho que ranquear os alunos por causa das notas, porque é obrigatório isso. Eu não posso chegar e não falar isso, não fazer isso. E aí a extensão ela me permite exercer o meu papel que eu me sinto mais satisfeito. De conversar, de exigir no sentido de que os alunos reflitam sobre assuntos que eu na sala de aula não tenho condições de fazer, ou se eu tenho é muito limitado. Porque é limitado pelo tempo, é limitado pelo conteúdo programático, pelas provas, pelos trabalhos. E aí eu me permito na extensão conversar sobre... Gastar um tempão para falar sobre desenho animado, né, sobre anime. E é isso, eu acho que a extensão ela me permite nesse sentido. Então, nesse aspecto muito pessoal, para além do que a gente pode contribuir com outros grupos, acho que ela me permite isso. Eu me sinto mais satisfeito podendo conversar sobre cidadania, sobre outros aspectos que eu acho importante na formação de um jovem de 18 a 23, 24 anos, que na sala de aula, por N motivos, eu não consigo, não posso fazer. E ali no programa de extensão, ali naquela sala, nos nossos momentos, a gente pode. É legal. Traz mais liberdade, né? Não só liberdade, como oportunidade até. Não a sala de aula também tem liberdade, ela não é travada. Infelizmente a gente não tem uma lei de escola sem partido, ela não é travada, mas ela não tem tantas oportunidades para você discutir várias coisas, né? Que você pode discutir ali no projeto, numa reunião, né? Às vezes você quer falar, o aluno quer falar, mas às vezes o tempo não dá. É complicado. E tem isso, o lance do conteúdo programático, você vai fazendo adaptações, mas ele tem que ser trabalhado, ele é uma regra. Então você tem que trabalhar o conteúdo de alguma maneira e tem que ter os processos avaliativos também, porque você tem que atribuir nota. Tá para além da sua decisão, é uma decisão não só da universidade, como dos ministérios da educação do mundo todo. Então você tem que atribuir processos avaliativos, atribuir nota, tudo isso é bem limitado, né? Então, assim, digamos que, pela analogia que você está fazendo aí, é como se dar aula, em sala de aula, fosse como se estivesse preso no elástico. Você pode até ir para frente, rodar, mas você sempre tem que estar voltando, né, retornando. E tá na Encop, fazer esse projeto, te dá essa liberdade de você poder só circular. Né, trazendo... acho que a gente pode dizer isso. Embora a sala de aula também é muito gostoso. Eu gosto de estar na sala de aula também. Não é um elástico assim que... Nossa, é um elástico muito apertado, não. É um elástico que me permite muitas coisas legais. Mas sim, ela tem
trabalhar com a extensão, porque, veja, a extensão, eu defini a natureza do projeto, eu defino os textos, defino coletivamente com os colegas, mas eu defino as formas, uma série de itens. Na sala de aula eu defino muitas coisas, mas tem aí vou usar a sua analogia, tem um elástico mesmo, assim, eu estou formando engenheiros de produção que vão trabalhar em vários lugares e que vão trabalhar em grandes indústrias também tradicionais e que tem esse conteúdo que tem que ser trabalhado. O projeto é ser, né, digamos assim. No caso nosso, né, dos professores, principalmente nesse caso, né? Resultados práticos, assim, que vocês conseguiram perceber. Vocês têm alguns exemplos que vocês possam... Tanto com a comunidade, tanto com os alunos participantes. Isso, exatamente. A Viviane, a gente pode ver que é um resultado aqui presente. A Viviane é um resultado, né, se eu pensar nisso. Ela é né? emocionada. Tá emocionada. Eu parei de falar de Montes-Claros pra ela não chorar. Não sei se vocês perceberam. Ui. Mas assim, eu acho que assim, do ponto de vista teve muitos projetos com algum sucesso e muitos projetos fracassados. Eu acho que, vamos lá, eu vou tentar dar vários exemplos aqui que eu acho que foram sucesso. A Viviane compreenda, corrija. Eu, por exemplo, acho que o projeto da Assume durou muito tempo e foi um projeto que, enquanto durou, foi bastante sucesso. Acho que contribuiu com muitas coisas. A Assume construiu sede, ela avançou como um instrumento de contribuição para a cura da saúde mental de Monlevade. A gente teve uma participação importante. Eu acho que a Unilabor, ela teve um desenvolvimento de produção, de equipamentos, vários equipamentos que a gente conseguiu, até de doação por intermédio da UFOP na Unilabor, máquinas novas na época. Então foi um momento importante. Acho que a Climajon representa muito isso. Porque a Climajon, hoje nós estamos aqui na sessão de Monlevade. Hoje tem uma coleta seletiva de Monlevade que tem uma participação importantíssima da Encop no histórico dessa coleta seletiva. O roteiro foi a gente que construiu, o planejamento do layout do galpão da Climajon foi a gente que fez, os primeiros projetos com a prefeitura, a construção da relação da Climajon com a prefeitura na época da Política Nacional, da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi a gente que fez a intermediação. Então a Climajon nos convidou esse ano para a gente trabalhar de novo com o novo caminhão que eles ganharam. Então teve a Climajon, a gente teve a questão da Unilabor, teve a Assume. O projeto da Feira de Economia Solidária. Esse projeto é um projeto muito de sucesso. Sabe aquela feira que acontece no IP lá, você sabe? Naquela feira que a gente construiu foi a gente. A gente junto com a Caritas, né? Tem que dar até mais a Caritas do que a gente. Mas a Caritas e logo em seguida a gente. Então a gente fez vários trabalhos na época de... Conversando na Secretaria Estadual de Desenvolvimento, fomos lá em Belo Horizonte, na cidade administrativa, conversar com o secretário, olha, tem que fazer essa feira aqui em Monlevade, que essa feira existe em outros lugares do estado, não tem no Médio de Piracicaba, construímos. Chamamos artesãos para mostrar uma associação, aquela associação Solidariarte, que existe hoje formal, a gente construiu o regimento, estatuto, fizemos as artesãs construir junto. A feira, a Caritas teve muita importância, como eu falei, porque ela teve um papel importante de organizar, mas a gente sempre em conjunto com a Caritas, de organizar o fórum do Médio Piracicaba de Economia Solidária, de construir essa questão, e hoje a gente conseguiu, e a feira se estabilizou, ela acontece todo mês, né? Numa área da cidade, com barracas que foram compradas com dinheiro do Estado, que a gente conseguiu junto com a Caritas e com os artesãos também, claro, com os membros das pessoas que foram lá pressionar para conseguir. Então a gente tem muito isso aí, eu acho que eu dei vários exemplos e teve vários projetos fracassados. Eu não vou falar dos projetos fracassados, não é porque eles não existiram, eles existiram. É porque assim, os grupos que a gente trabalhou e não deram certo, se eles ouvirem esse podcast, eles vão ficar chateados. Mas existiram vários projetos fracassados, vários. Sim. Que a gente tentou fazer e caminhou e não deu certo. E talvez foi a época também que a gente tentou. Talvez se a gente retomar hoje, talvez pode ser que eles consigam fluir. Enfim, mas teve muitos avanços. A feira é um grande exemplo, a coleta seletiva também é um grande exemplo. A gente participou até do teste, porque para fazer a coleta seletiva, tem que fazer um teste de gravimetria, que é ver se tem viabilidade, potencial de lixo reciclável dentro dos bairros. Eu lembro que eu fazia a disciplina de ética e o professor Jean, né, que fez parte da Encop, ele levou minha turma de ética para ir lá. Nós, alunos aqui da UFOP, da disciplina, fomos lá e fizemos esse teste. Foi uma experiência também, assim, bem diferente na engenharia. Meter a mão no lixo? Literalmente, metemos a mão no lixo e fizemos a triagem dos materiais. Então, assim, uma super experiência. Também tem excursão. Tá vendo? Tem, assim, tudo bem que foi valendo ponto. Alguns alunos se sensibilizam pelos pontos também, mas de qualquer forma foi uma outra oportunidade, né, das pessoas poderem participar. Que vá pelo ponto e fique pela experiência, né?
Sim. E eu acho que foi um resultado gigante, assim, a gente conseguiu, fez análise, teve o resultado. E tem a coleta seletiva hoje. E tem a coleta seletiva. Não está em todos os bairros ainda, mas já acho que já é um começo bem começado. É algo já conhecido na cidade. Então. Sim, consolidado. E a associação cresceu também em decorrência disso. Depois teve alunos que fizeram estágio, né, que conseguiram ter outras oportunidades. Trabalharam, né, com esse segmento. Só para falar agora, a sede da AME, né? A sede da AME hoje, quem paga é a prefeitura, mas quem fez todo o arcabouço burocrático de relacionamento da AME com a prefeitura, para a prefeitura pagar, foi a gente. Foi. A AME é um projeto bem recente, né? Na Incop, assim... Tem uns 3 anos? 2 para 3 anos? Acho que 2017. Nossa, já tem mais tempo do que eu imaginava. Porque eu ainda estava na Incop quando eu era aluna e eu são saí uns em 4, 5 anos. 2017. assim, não. Não, e a AME começou assim, numa casa, né, na própria casa da atual presidente, e aí a gente foi discutindo, foi debatendo, ganhou um terreno, né, Wagner? Que ela não tem um terreno, aí não temos dinheiro para construir, mas tem um terreno e conseguimos o aluguel da casa, né? Já consegue ajudar e muito assim a associação. E agora estamos aí para dar um espaço mais... Dar uma empurrada. É isso, a própria horta está começando agora, gente. É um projeto de longuíssimo prazo, longuíssimo. É um projeto para durar 4, 5 anos também, se der certo. Dá para explorar muito mais escolas também. Sim. Pode ser um ponto de partida, né? Começa em um lugar e quem sabe outras pessoas vão. Mas a gente foi lá essa semana, a gente viu as hortas crescendo, foi super legal, assim, ver as plantas lá, as couves, as beterrabas. Acho muito da hora também isso, né? Esse contato com plantinhas. Eu gosto. Eu tô assim meio traumatizado que teve uma vizinha minha que roubou assim, né? Pegou lá. Não, que onça! Pegou lá uma suculenta que minha mãe ganhou lá e eu fiquei triste. Eles adoram suculenta. Nossa, Eu ganhei uma suculenta. Só pega mesmo as mudinhas. Não tem jeito de ficar esperto. Caiu no chão, fica bom. Capou a suculenta da minha mãe. Mas é muito bom. Estão dizendo, né, que agora os filhos da próxima geração, os filhos são os pets e os pets vão virar as plantas. Que o pessoal não quer ter filho mais, agora é só planta e pet. Planta e pet. Tá bom. Passando aqui só para lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais. Então vamos fazer, né, uma dinâmica rapidinha aqui, um bate e volta, né? Vamos começar, não pode faltar, né, Incop, Wagner. É um projeto de vida. De vida? De vida. Incop, Viviane. Eu ia falar um projeto de vida também. Projeto de vida também? É um sonho que a gente consegue realizar, assim. Entendi. De carreira. Um sonho que saiu vida, do papel. Entendi. Lecionar. É minha vida, né? É minha carreira. Né? A nossa carreira, pelo menos do ponto de vista profissional, é minha vida. Já dou aula no ensino superior há 15 anos, né? Lecionar. É uma oportunidade de aprender. Interessante, muito bom. Muito bom. Além de ensinar. Exatamente, né? Igual a gente estava falando, comentando mais cedo, né? Que acho assim que a melhor forma de aprender é lecionar. Porque Sim. você tem que ter uma certa propriedade daquilo que você está falando. E na verdade, os alunos ensinam muitas coisas pra gente ao longo da disciplina, então eu acho que é uma grande oportunidade. Às vezes você pensa que você está na faculdade, assim, você não vai ter, porque no ensino médio tem muito disso, do aluno, às vezes tem um problema em casa ali, o professor tem que entrar mais na vida dele para descobrir, para motivar ele a continuar estudando, né, para às vezes alcançar uma faculdade. Na faculdade não tem muito isso, de um aluno e um professor ter esse contato mais próximo, do professor ir lá e motivar o aluno com fé e afinco, assim. Porque às vezes... Tem umas coisas que acontecem que é muito, muito legal. Por exemplo, esse semestre, depois de muitos anos, um aluno fez uma pergunta que eu não sabia. Eu já tinha tanto tempo que eu não acontecia isso, porque eu dou mais matéria há muito tempo, então é muito difícil acontecer. E esse semestre aconteceu de novo, ó. Que legal, muito legal. Eu peguei um livro antigo para ler, achei super gostoso. De pegar um livro para ler um negócio que eu fui na base, né? Fui lá pesquisar um livro do cara que criou a teoria na década de 80, fui lá ler com bastante calma, ver o que era exatamente um mínimo detalhe que ele tinha perguntado. É super interessante, mano. Fazia muito tempo que não acontecia. Deve ser gostoso, né? Ter essa sensação de novo, assim. Fazia anos que não acontecia. Entendi. Então, porque a matéria é a mesma, né? Aí, assim, é muito raro. Você E as vai perguntas saber também. responder tudo, né? Bacana. Nunca tinha parado pra pensar desse lado, não. Superação.
Nossa senhora, superação. Eu acho que, acho que resiliência. Resiliência é isso. Superação é resiliência. E nós estamos precisando de muita resiliência. O processo, ser professor é um processo de resiliência. Trabalhar com extensão e com economia solidária é ter muita resiliência. Quanto mais pessoas se envolvem, mais você tem que ser resiliente, eu acho. Porque nada mexe mais com a gente do que pessoas. Tipo, às vezes uma pessoa é difícil de lidar e você fica abalado, acaba seu dia ali, mas você tem que manter firme. A gente precisa hoje, a gente está com um momento muito crítico, assim, no nosso país, sabe? Não é só de hoje, né? Porque a educação está cada vez mais desvalorizada. Não estou falando só de salário, não. Estou falando de questões sociais mesmo, as pessoas acreditarem, de respeito, de motivação mesmo, né? Os estudantes e nós, professores, estamos muito desmotivados. Então tá num momento crítico, assim, sabe? Os estudantes estão desmotivados, os professores estão desmotivados, as coisas têm que caminhar e não tá muito fácil. Isso acaba que reflete também na próxima geração, né? Porque você não vê muita gente querendo ser professor. Assim, não, pelo visto, nem todo professor tem esse viés, assim, de eu vou ser professor. Às vezes acaba sendo e... ainda mais na universidade, né? Porque na universidade tem muito professor que não quer ser professor, né? Porque gostaria de ser só pesquisador, mas acaba tendo que... Esse modelo de carreira que tem no Brasil, de universidade pública, que você tem que ser professor e pesquisador, traz professores que gostariam de ser professor e eles acabam tendo que pesquisar, mas querendo ser professor, mas traz uma grande quantidade de pessoas que gostariam de ser pesquisador, mas tem que ser professor também. Isso é um problema. São vários professores que não gostariam de trabalhar como professor, mas como a carreira é conjunta, você tem que ser eles queriam ser pesquisadores, mas eles têm que ser pesquisador e para ser pesquisador também tem que ser professor. É um jeito da nossa carreira, Isso não é? explica muita coisa. E pra você, Viviane, satisfação? Satisfação. Eu acho que quando dá certo, quando a gente consegue... Na verdade, eu acho que satisfação tem a ver com gratidão, né? Acho que a gente precisa ser grato pelas pequenas coisas. Então, eu fico satisfeito quando eu consigo enxergar que na situação mais impossível a gente conseguiu ter um resultado que foi legal. E mesmo que já não foi, a gente é grato pela experiência de ter tentado. Entendi, bacana. Se tiver alguma coisa também que vocês querem perguntar para nós alunos novatos aqui, ficam à vontade aí. Então é um bate-papo, Ué. né? Vamos trocar uma ideia também. Acho que vocês estão começando agora no nosso trabalho, né? Acho que espero que... É mais um comentário do que uma pergunta, mas vocês podem fazer um contra-comentário. A gente espera que vocês, assim, se motivem a trabalhar nesse projeto, né? A gente tem tido dificuldade, assim, de encontrar alunos que acreditem nas causas e que engajem do jeito que a gente acredita que gostaríamos, né? Às vezes, ou pelo menos próximo, sei lá, às vezes a gente está exagerando também, mas acho que é muito isso, sim. Eu sempre tive esse pensamento um pouco mais social, né? Minha família tem uma assistente social, então sempre vi isso como algo a ser um trabalho mesmo. E como eu venho de uma infraestrutura baixa, não fui aquele aluno exemplar, com muitas dificuldades, eu me sinto no dever, na obrigação de pegar jovens assim como eu estava, porque estar na faculdade para mim foi uma virada de chave muito rápida. O Pedro de 3 anos atrás era uma pessoa completamente diferente. Né? Era muito diferente. Mas pensa, Pedro, olha pra você ver, não sei quantos anos você tem, mas 3 anos em 20 é muita coisa, é quase 40%. É isso? Não, quase 20%. Sim, eu tenho 21. Pois é, imagina, 3 anos é muito significativo. Sim, é um tempo grande. Mas muito grande. Não sei, é porque pra mim não parece... É porque é quase outra pessoa. É porque é muito diferente mesmo, muito diferente mesmo. A universidade tem esse papel de transformar as vidas, né? Eu não queria fazer faculdade, eu nunca me imaginei fazendo faculdade. Uma pessoa que nunca foi bem na escola, como é que vai fazer uma faculdade? Mas quando eu me vi, assim, trabalhando realmente naquele sistema ali de você trabalha, compra suas coisas, trabalha e mantém suas coisas, eu, falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Você estava trabalhando aonde? No hiper. Acho que é isso, assim, eu acho que a faculdade, ela te dá... Agora, ela só dá ela tem oportunidades, mas as pessoas têm que usar as oportunidades. O que a gente vê hoje, não sei se a Viviane concorda comigo, é que, infelizmente, muitos professores
estão muito desmotivados e isso acaba dificultando um pouco acontecer. Mas a gente também vê muitos alunos assim perdendo as oportunidades que a universidade proporciona. Vindo aqui na aula, qual é a pior coisa que eu acho que a gente tem como professor? Os alunos, infelizmente, que é a maior parte. Ele vem no início da aula, acabou a aula e vai embora. Isso é péssimo, porque a universidade, embora a gente não seja um campus grande, diversificado, existem sim várias oportunidades aqui de trabalho que te desenvolvem. Não só de extensão, sei lá, empresa júnior, iniciação científica. Cara, até o diretório acadêmico que não tem, nós estamos sem DA. Precisava muito de ter um diretório acadêmico, um grupo de estudantes politizados que estavam dispostos a pegar o DA de novo, retomar o DA, crescer o DA, fazer o DA, participar das atividades decisórias da universidade, dos conselhos que a gente está, praticamente nenhum com órgão tem representante discente. Então tem muitas oportunidades e a gente precisa que os estudantes usem essas oportunidades para o desenvolvimento deles. Né? Eu mesmo. Eu antes era por causa da faculdade, acabou o ônibus embora. Agora, vou ficar aqui o dia inteiro hoje. E criar um relacionamento, né? Acho que o legal da universidade é propiciar uma vivência, né? Porque no ensino médio a gente vai na aula e volta e acabou, e enfim. E na universidade não, ela tem várias opções. Mesmo que o Wagner fala, né, que a gente está num campus avançado, que não tem tantas opções, existem muitos projetos legais na universidade. E aí eu acho que, assim, é o momento da gente talvez enxergar qual é aquele que bate, que a gente se sente mais confortável, mais animado e motivado de seguir e fazer. É o momento da gente pensar coisas fora da caixa, né? Porque o mercado de trabalho, ele é um pouco engessado. E assim você evolui pessoalmente e profissionalmente também. Sim. Retornando um pouco... E tem outros olhares. Desculpa. Não? Retornando um pouco ao que o Wagner disse, questão de motivação e desmotivação, você acha que a pandemia teve um impacto muito grande ou já havia antes da pandemia essa situação de baixa procura dos estudantes, baixo interesse, desmotivação dos professores? Não, já havia antes, mas a pandemia acentuou. Mas não é um fenômeno que existe por causa da pandemia, não é. É um fenômeno que já vinha antes, ele vinha numa velocidade X e a pandemia deu uma acelerada. Ele já era um fenômeno que existia, infelizmente, e a pandemia acelerou bastante. E aí, como acelerou, a gente sente mais. Né? Que, talvez nesse sentido é bom, porque a gente se preocupe mais. Porque vinha naquela velocidade lá, constante. Então deixa passar, e de repente a pandemia... Talvez antecipou uma deu pancada luz, que ia né? vir só daqui a um tempo. Ela trouxe pra gente um alerta grande, né? As universidades estão em alerta. Não é nem só as universidades pequenas igual o FOP. As universidades grandes estão em alerta com poucos alunos menos, alunos muito desmotivados. E é isso. Então, é uma realidade. A pandemia ela modificou tudo, né? Assim, as nossas vidas, as nossas relações pessoais, sociais. E é claro que a universidade não fica escape disso, né? E a gente está tentando se adaptar ao que seria o novo normal, né? Se é que tem um novo normal, não sei. Eu não abraço muito essa ideia de que vai voltar ao normal. Eu acho que o novo vai ser realmente o novo normal daqui pra frente. E como que a gente se adapta a construir esse novo espaço, né? E acho que deixar as cartas nas mesas, né? Quais são as dificuldades, da gente tentar construir juntos uma solução que seja possível. Igual aquele projeto que o Wagner falou que antes era presencial, aí por conta da pandemia virou online, agora eles mantiveram online. É o novo normal, vai ser... Não vai voltar ao normal, esse é o normal agora. E vai ser difícil acostumar. Vocês acham que esse distanciamento também que vem sendo imposto para redução de custos, né, como eles denominam, acaba afetando também essa parte? Porque, por exemplo, no meu ver, essa experiência de estar no evento presencial, de ter essa interação toda, talvez não ocorra mais. E eu creio que seja uma experiência perdida, uma experiência que seria muito boa. Também por muito medo, né? Às vezes uma comunidade ali, eles vão querer receber um pessoal que às vezes não conhece, por conta também dessas crises epidêmicas aí. A pandemia não acabou, né? Assim, essa que é a verdade. Então, eu acho que é muito legal ter esse olho no olho, essa troca, essa conversa, e a gente teve que ficar distante disso tudo. E é claro que isso traz alguns benefícios, né? Porque a gente consegue fazer as coisas de uma forma mais rápida, mas aí tem toda a interferência, levar o trabalho para casa, muda a dinâmica da família, muda a dinâmica das casas. E isso também é um outro fator complicador,
Mas eu acho que se a gente, né, conseguir, é interessante ter esses espaços, né? Só que, por outro lado, tem um custo, né? Quando a gente consegue virtualizar, a gente consegue ter um custo bem mais reduzido. E aí faltam investimentos, né? Pra poder fazer tudo acontecer. Eu acho que a gente não tem essa resposta, sabe? A gente só vai ter essa resposta daqui a alguns anos. Nós não temos que saber, nós precisamos saber, daqui a alguns anos, vamos saber o que essa nova dinâmica de vida traz de consequências para a sociedade mais concretas, sabe? A gente tem especulações. Algumas catastróficas, outras nem tanto. Mas a gente não sabe. A gente não sabe o que um TikTok vai gerar na sociedade de verdade. A gente não sabe o que a falta de relações sociais. A gente tem especulações, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. É uma pauta futura aí. Pra gente discutir. Mas a gente está discutindo a economia solidária, né? A economia solidária é a economia alternativa, né? A gente quer que as pessoas elas tenham a sua vida centrada no seu trabalho, nas suas condições de vida adequadas, né? É isso que é o cerne da economia solidária. É tirar a centralidade do capital para ir para a centralidade do trabalho. Em gerais é isso. Então, é ter um trabalho que te proporcione condições de vida adequadas. E aí, se adequadas a gente pode discutir, mas existe um mínimo, né? Se você considerar o DIEESE, por exemplo. Mas é que te proporcione também uma satisfação, para usar a expressão que vocês já utilizaram aqui, em termos de exercer um dado trabalho, né? De fazer um dado trabalho. Passando aqui só para lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais. Solidário. Tem tom, depois a gente pode ver se a gente... senão ainda vai sofrer algumas alterações. A gente ainda está nessa questão de criação ainda. Gostaria de agradecer a presença do Wagner, a presença da Viviane e deixa para eles, né, para estar finalizando a participação deles aqui, caso eles queiram falar algo. Bom, queria agradecer. Esse é um podcast que a gente está com a ideia de ajudar, depois dessa primeira experiência conosco aqui, a gente divulgar o trabalho de economia solidária em Monlevade, na região. Existem muitos grupos de trabalhadores que estão dentro da lógica da economia solidária em Monlevade. As pessoas sempre acham que é só mineração e siderurgia. Também mas existem muitos grupos de trabalhadores aqui. Então, fortalecer esses grupos. Os artesãos, a Feira de Economia Solidária era na Avenida Gentil Bicalho. E o nosso trabalho aqui na Encop, né? Eu acho que é um programa de extensão já de 12 anos, perene, que tem muita importância dentro da UFOP como um todo, não só a UFOP de Monlevade, porque é um programa de 12 anos. A UFOP não tem tantos programas de extensão que duram tanto tempo igual esse tem durado, embora tenha tido dificuldade durante a pandemia, muitas. E é isso, que tem site, né, que vocês podem acessar, encop.ufop.br, tem Instagram, encopufop, @encopufop, que tem essa tentativa de discutir a economia solidária aqui na nossa cidade, na nossa região. E é isso, muito obrigado por participar aqui desse primeiro episódio do... Esse piloto. Você, Viviane, tem algo a acrescentar? Bom, eu queria agradecer novamente a oportunidade, né? Agradecer a Encop por todos esses anos, por ter me ajudado a me encontrar, assim, numa visão de mundo. E queria também fazer um convite, né, para toda a comunidade acadêmica do ICEA, né, se algum aluno quiser participar, né, conhecer um pouco mais dos nossos projetos, para entrar em contato com a gente tem uma sala aqui no bloco D, sala D201. Então, assim, fiquem à vontade, podem me procurar também, mandar e-mail, que eu acho que vai ser uma grande experiência, né, uma grande oportunidade para vocês de tentarem ver outros projetos e conhecer Monlevade por outros olhares, né, não só o olhar daqui do ICEA em João Monlevade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua oportunidade. Eu recomendo os alunos aí que estiverem ouvindo, tentem conhecer pelo menos, assim, não se deixe na obrigação de participar, mas pelo menos conhecer, se dê essa oportunidade. É muito bom. Então é isso, agradeço a todos os convidados. Aqui a gente finalizou o episódio desse podcast, episódio piloto. Sigam nossas redes sociais, né? Principalmente a Encop, pelo Instagram, porque encop.fop, porque vamos estar divulgando lá o próximo episódio, né? Vamos estar postando no YouTube e também no Spotify, e os links vão estar todos lá, tá? Muito obrigado a todos e até mais. Até mais. É isso aí, tchau. Tchau. Não, mas é porque você tem que Você nunca teve vontade de chorar? Você tá em qual episódio? Tá no comecinho, deve estar nem no 30. O Zoro já entrou no bando? Já. E você não chorou na cena dele com os bolinhos de arroz? Não,
Eu acho mais isso é engraçado. A cena que deu aquele nó na garganta foi a Eu do assisto Going quando eu Mary. quero velho. assistir. Essa cena, se você não chorar, é sacanagem. Todo mundo chora nessa Mano, cena. eu não fiquei muito triste com essa série, com essa cena, porque eu acho que eu já tava... Do Going Mary? Sentindo, eu já tava sentindo, mas qualquer coisa que envolve o Sop... Agora, a cena que eu mais gosto, até pelo fato de eu ser fã da Robin, a cena que eu gosto da Robin é a Robin gritando, eu quero viver. Essa cena eu já tinha 5 vezes, eu já tinha visto 4. Isso, né? Nunca Não, mas é porque você tem que Você nunca se teve vontade de entregar. chorar? Ela Você tá em começou qual tem pouco episódio? tempo. Ah, tá no comecinho, não deve estar nem no 30. O Zoro já entrou no bando? Já. E você não chorou na cena dele com os bolinhos de arroz? Não! Eu Nossa, acho mais isso é engraçado. A cena que deu aquele nó na garganta foi a Eu do assisto Going quando eu Mary. quero velho. assistir. Essa cena, se você não chorar, é sacanagem. Todo mundo chora nessa Mano, cena. eu não fiquei muito triste com essa série, com essa cena, porque eu acho que eu já tava... Do Going Mary? Sentindo, eu já tava sentindo, mas qualquer coisa que envolve o Sop... Agora, traz a aquilo. cena que eu mais gosto, até pelo fato de eu ser fã da Robin, a cena que eu gosto da Robin é a Robin gritando, eu quero viver. Nossa, Essa cena eu já tinha 5 também. vezes, eu já tinha visto 4. Isso, né? Nunca Não, mas é porque você tem que Você nunca se teve vontade de entregar. chorar? Ela Você tá em começou qual tem pouco episódio? tempo. Ah, tá no comecinho, não deve estar nem no 30. O Zoro já entrou no bando? Já. E você não chorou na cena dele com os bolinhos de arroz? Não! Eu Nossa, acho mais isso é engraçado. A cena que deu aquele nó na garganta foi a Eu do assisto Going quando eu Mary. quero velho. assistir. Essa cena, se você não chorar, é sacanagem. Todo mundo chora nessa Mano, cena. eu não fiquei muito triste com essa série, com essa cena, porque eu acho que eu já tava... Do Going Mary? Sentindo, eu já tava sentindo, mas qualquer coisa que envolve o Sop... Agora, traz a aquilo. cena que eu mais gosto, até pelo fato de eu ser fã da Robin, a cena que eu gosto da Robin é a Robin gritando, eu quero viver. Nossa, Essa cena eu já tinha 5 vezes, eu já tinha visto 4.